Podes me apontar. Alô, boa tarde Angola, boa tarde África, boa tarde mundo. Mais um vídeo aula para o nosso canal do YouTube, cujo assunto é, sistema de duas equações a duas incógnitas. Sistema de duas equações a duas incógnitas. Para dizer que na aula de hoje aprenderemos a resolver um sistema de equações com duas incógnitas. Mas antes de entrarmos na nossa aula, eu quero apelar a todos os meus seguidores, todos os seguidores do nosso canal e os internautas de uma forma em geral, no sentido de se inscreverem no canal. É muito fácil, é só clicar aí no sininho e fica logo inscrito. Em seguida, então, vamos para o nosso vídeo aula sobre sistema de duas equações a duas incógnitas. Então, este é o nosso primeiro exercício de sistema de duas equações a duas incógnitas. Então, vamos escrever o x dessa forma. É mais fácil escrever o x dessa maneira. X igual a 8 menos 4y. Esta é a nossa primeira equação do sistema. Segunda equação do sistema. Na segunda equação do sistema, temos no membro direito o 22, que é o termo independente, e no membro esquerdo o 16y, ou melhor, temos o 2x mais 16y. Sei que está correto, no membro esquerdo. Deixa aqui. Ficamos sem espaço, vamos reescrever o exercício. Vamos fazer dessa forma. Primeira equação. Então temos no membro esquerdo da primeira equação, temos x igual a 8 menos 4y, e no membro, ou melhor, na segunda equação temos o 2x mais 16y igual a 22. Vamos reescrever a primeira equação por uma questão de estética. Por uma questão de estética, vamos voltar a escrever a nossa primeira equação. Temos no membro esquerdo da primeira equação o x, e no seu membro direito temos o 8 como termo independente, menos 4y. Esta é a nossa segunda equação. Bom, como resolver um sistema de equações a duas incógnitas? Primeiro passo para a resolução de um sistema de duas equações a duas incógnitas é organizar as duas equações envolvidas. Então vamos organizar desta feita a primeira equação, conforme diz a teoria, né, científica. A teoria científica, as normas matemáticas, escrever as equações caso não se encontre, escrever a equação na forma canônica caso não se encontre nesta forma canônica. É o que vamos fazer. Vamos escrever a primeira equação na forma canônica, ou seja, vamos organizar a primeira equação. Termos com variáveis juntos e termos ou termo independente também à parte. Ou seja, no membro esquerdo vamos colocar os termos com variáveis e no membro direito
vamos manter o termo independente, o 8. E em relação à segunda equação ela já está organizada, ou seja, os termos com variáveis já se encontram no mesmo membro e o termo independente também no seu membro independente. Bom, então vamos fazer essa organização. Na primeira equação vamos ter x mais 4y igual a 8. A segunda equação vai se manter, né? 2x mais 16 mais 16y igual a 22. Primeira equação, segunda equação. Segundo passo, tendo em conta o método que estamos aqui a usar, que é o método de adição, vamos multiplicar a primeira equação por menos 2. Menos 2 vai multiplicar a primeira equação, de maneiras a que tenhamos aqui nesta primeira coluna termos simétricos. Então vamos ter, multiplicando a primeira equação por menos 2, teremos menos 2x menos 8y igual a menos 16. A segunda equação mantém-se, que é o 2x mais 16y igual a 22. Então vamos eliminar essa primeira coluna, onde temos os termos simétricos, menos 2x e o mais 2x são simétricos, então eliminamos. Então adicionamos aqui a segunda coluna dos termos com a variável y. Então 16y menos 8y é igual a 8y igual 22 menos 16 é igual a 6. Agora, neste ponto da equação, vamos isolar a nossa incógnita y. Então, isolando y, teremos y igual a 6, que vai dividir o 8. O 8 saiu do membro esquerdo a multiplicar, passou para o membro direito a dividir. Bom, simplificando este número fracionário, 6 oitavo, teremos 6 a dividir para 2 é igual a 3. E o 8 a dividir para 2 é igual a 4. Então, este é o valor de y. Ou seja, y é igual a 3/4. A seguir, o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir y ou na primeira equação ou na segunda, né? A opção é livre, qualquer um, né? Quando estiver a resolver é livre de substituir na primeira ou na equação, mas eu prefiro substituir o y na primeira equação. Então é isso que vamos fazer, vamos substituir y na primeira equação. A primeira equação é x mais 4 vezes o y. Quem é o y? É 3/4. 3/4. Então, igual a 8. Bom, vamos simplificar o 4 com 4. Então, teremos x mais, então aqui, simplificando 4 por 4, teremos aqui um 1
aqui também 1. Neste caso teremos 1 vezes o 3 será igual a 3. Colocamos a igualdade, né? O 8. X, vamos isolar a incógnita x, igual a 8. O 3 sai do membro esquerdo positivo, passa para o membro direito com sinal negativo. X igual 8 menos 3, 5. Então o valor da nossa incógnita y é 5, ou seja, x é igual a 5. Encontrados que estão os valores das nossas duas incógnitas, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos verificar o nosso sistema de equações. Verificar para saber se a nossa resolução está correta. Então vamos lá fazer essa verificação. Vamos fazer a verificação do nosso sistema de duas equações a duas incógnitas na segunda equação, por opção minha. Vamos fazer. Então vamos fazer a verificação da equação na segunda equação. Verificação na segunda equação, no caso. Nossa segunda equação é 2x mais 16y igual a 22. Esta é a nossa segunda equação do nosso sistema. Então, em que consiste a verificação? A verificação consiste no seguinte: aqui onde temos o valor de x na equação, vamos substituir a incógnita, ou seja, substituir o x pelo seu próprio valor e o y também pelo seu próprio valor. É isso que nós vamos fazer a seguir. 2 vezes o x. X é igual a quanto? A 5. Mais 16 vezes o y. Qual é o valor do y? É o 3 quarto. Igual a 22. 2 vezes 5 é igual a 10. Mais, vamos simplificar para encurtar a nossa resolução. 16 a dividir para 4 é igual a 4. 4 a dividir para 4 é igual a 1. Então, teremos 4 vezes 3 é igual a 12. Igual a 22. 10 mais 12 é igual a 22. 22 é igual a 22. Reparem que neste exato momento igualamos os dois membros, ou seja, o membro esquerdo é igual ao membro direito. O que é que isto significa? Significa que o nosso sistema de duas equações a duas incógnitas está corretamente resolvido, visto que os dois membros são iguais. Em seguida vamos para o segundo exercício do nosso vídeo aula de resolução de sistemas de duas equações a duas incógnitas. Então, o nosso segundo sistema de duas equações é o seguinte: temos x mais 3y igual a 12
Esta é a nossa segunda equação. A nossa primeira equação temos que y é igual a x. Portanto, este é o nosso segundo exercício, um sistema de duas equações a duas incógnitas. Bom, já disse no princípio que para a resolução de um sistema de duas equações a duas incógnitas, primeiramente temos que observar esse sistema se as duas equações já estão organizadas, ou seja, se já estão escritas na forma canônica. Caso não estejam escritas na forma canônica, então deve ser escrita ou reescrita na forma canônica, ou seja, falando de uma forma simples para que todos possam perceber, quer dizer, organizar as duas equações é o que nós vamos fazer a seguir. Bom, observando este nosso segundo sistema, verifica-se que a primeira equação ela já está organizada, a segunda também, então é muito fácil. Então vamos partir logo para a resolução. Bom, é importante deixar claro o seguinte, fazer uma observação. No mundo das ciências, cada caso é um caso. Este é um exemplo claro de um caso diferente, de um exercício diferente em relação ao primeiro. Então significa que a aplicação das técnicas de resolução, elas vão variando em função do tipo de exercício, do tipo de equações que nos for colocado, né, que nos for apresentado. Então, significa que neste tipo de equação nós vamos aplicar outras técnicas de resoluções. Então vamos lá para a resolução. Temos a incógnita y igual a x. O que é que nós vamos fazer em função desse tipo? Vamos substituir o valor de y, que é igual a x, na nossa segunda equação. Então teremos o seguinte: x mais 3 vezes o y. Quem é o y? É x. Então, no lugar de y, vamos colocar x. Igual a 12. X mais 3 vezes x é igual a 3x. Igual a 12. Temos aqui termos semelhantes. X mais 3x é igual a 4x. Igual a 12. Neste exato momento, vamos isolar a nossa incógnita y. A nossa incógnita x, melhor dizendo. Então, x igual a 12. A 12 que divide para 4. Ou seja, o 4 está neste membro esquerdo a multiplicar, passa para o membro direito a dividir. Então, 12 a dividir para 4. 12 a dividir para 4 é igual a 3. Este é o valor da nossa incógnita x, ou seja, x é igual a 3. O que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos substituir na nossa equação, no caso concreto, na primeira equação, primeiramente, ou seja, onde temos o x, vamos colocar o seu respectivo valor. Então teremos que y é igual a 3. Curioso, não é? O valor das duas incógnitas, os valores das duas incógnitas são idênticos. Ou seja, x é igual a 3 e o y também é igual a 3. Encontrados que estão os valores das nossas duas incógnitas, vamos fazer a verificação do nosso sistema. Então vamos a isso. Vamos substituir o valor das nossas duas incógnitas na segunda equação. Onde temos o x, vamos colocar o seu respectivo valor. Temos x, então teremos 3. Essa é a verificação. Vamos ter 3
3 mais 3 vezes... Quem é o y? É 3. Curioso, não é? Muito curioso. Igual a 12. Vamos ter o 3 mais 3 vezes 3 é igual a 9. Igual a 12. 3 mais 9 é igual a 12. 12 igual a 12. Neste exato momento, os dois membros da equação estão igualados. O que significa que, reitero, repito, os dois membros da nossa equação estão igualados. O que significa que o nosso sistema de duas equações a duas incógnitas está corretamente resolvido, visto que os dois membros estão igualados, ou seja, 12 igual a 12. Portanto, chega ao fim mais um vídeo aula para o nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham e que me acompanharão para sempre. Muito obrigado pela paciência, pela entrega. Estamos juntos, um abraço. Quem não se inscreveu, se inscreve já no canal. É só clicar no nosso sino, visto que semanalmente eu publico novas aulas para o enriquecimento de todos vocês, o enriquecimento da comunidade científica em si, falando de forma global. Um abraço e até a próxima aula.